Fala, garotada do YouTube, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam ótimo, que eu estou muito bem. Hoje eu quero falar sobre rede elétrica, tá? Eu tenho algumas séries aí, eu tenho vários vídeos sobre eletricidade, falei sobre energia fotovoltaica, tipo de eletricidade, juntores, um monte de coisas. E como você sabe, eu estou falando uma série de construção, né? Como construir sua casa do zero. Eu já tenho o primeiro episódio que eu falei de fundação, depois eu vou fazer um outro episódio sobre parede, etc. Hoje eu quero falar de rede elétrica, então eu estou iniciando no canal mais especificamente sobre rede elétrica. Eu fiz alguns estudos, né? Aprendi, fiz alguns cursos e vou trazer o que eu aprendi aqui para vocês sobre rede elétrica, né? Nesse primeiro episódio eu quero me concentrar na bitola do fio. O que seria isso? A grossura do fio, fio fino, fio mais grosso, fio maior, né? Eu quero falar específico nessa área. No episódio 1, então, a gente vai falar da bitola dos fios, né? Eletricidade, sem problema, bitola dos fios. Então quer dizer que estudar a grossura, né? A espessura do fio é importante? Cara, é uma das coisas mais importantes da eletricidade, tá? Uma das coisas mais importantes. E as pessoas não dão valor a isso. Tem gente ficando preocupado com cor do fio. Ah, você pôs a cor errada. Cara, cor não precisa preocupar com cor. Se você saber o que cada cor significa, você pode até pôr fio terra vermelho. Mas se ela não tiver na espessura correta, você vai se lascar, tá? Então assista esse vídeo até o final, mande para aquele amigo que está fazendo construção, que ele vai entender coisas muito importantes. Cara, hoje nós vivemos num mundo onde está o aquecimento global. Você sabe disso, né? Alguns especialistas estima-se que aumenta meio grau por ano na temperatura. CP, meio grau por ano. Isso quer dizer que em 10 anos nós vamos ter um aumento de 5 graus na temperatura. Cara, isso é gigante, isso é muito. Isso significa que você mora numa cidade que tem temperatura média de 40 graus, em 10 anos ela pode chegar a 45, cara. Isso é muito grande, muito grande. Então, calor é a coisa mais terrível que tem. E para os eletrônicos, o calor é terrível, tá? Terrível. E quando eu falo eletrônicos, é todos os eletrônicos. Desde um ferro de passar roupa, um chuveiro, um videogame, um PC game, qualquer coisa que tem calor é o inimigo da eletrônica. Vocês sabem disso, né? E hoje nós precisamos falar sobre isso. A gente vai falar da fórmula de Joule, vai falar muita coisa aqui para vocês. Então, eu vou começar dizendo para vocês que quando a gente compra um eletrodoméstico, as pessoas fazem totalmente errado. As pessoas compram o eletrodoméstico primeiro para depois pensar na resistência. A pessoa compra o eletrodoméstico primeiro para depois pensar na casa dela. Tu tem que fazer totalmente o contrário. Tu tem que pensar primeiro no seu imóvel, na construção, na estrutura da sua casa e depois que você compra o eletrônico. As pessoas fazem errado, fazem ao contrário. Só para vocês terem ideia, vamos supor que você quer comprar essa máquina de lavar. Essa máquina de lavar, última geração, top de linha, ó, bacana. Só que tem um detalhe, meu querido. Você não olha nada na máquina de lavar, você não olha a voltagem dela, você não olha, né, qual é a espessura do fio, qual é a amperagem, tu não olha nada, aí tu simplesmente chega e taca na sua tomada. Não é assim que funciona. Para você ter uma máquina de lavar, você tem que preparar o lugar onde ela vai ficar. Normalmente ela fica de forma externa, né? Tem um cano ali para captar água, tem uma torneira de boa vazão, então tem toda uma estrutura para pôr a máquina de lavar. E as pessoas não pensam nisso, tá? Então, dentro da eletricidade, antes de comprar um eletrodoméstico, tu tem que pensar pelo menos em 3 coisas, tá? Primeiro, qual que é o tipo de tensão? É mono, bifásico, trifásico, 110, 220, né? 380? Então, esse aparelho é o quê? Ele precisa de que tipo de tensão? Né? As pessoas não lembram. Esses dias mesmo eu comprei um aparelho, esqueci de olhar a voltagem, tive que devolver para pegar outra voltagem. Às vezes a gente esquece disso. Isso é muito importante. Olhar a voltagem. Ele é bivolt, né? Ele tem as duas voltagens. Isso é muito importante. Você tem que saber aonde você mora e saber o tipo de tensão, né? Tem cidades que é totalmente 220, tem cidades que é 127. Né? Tem casas que tem 127, 220 e tem casas que tem 127, 220 e 380. Tem as 3 tensões. Então, cara, isso é muito importante você conhecer aonde você vai pôr o aparelho e qual é a tensão que você precisa.
Outra coisa muito importante que você precisa saber, amperagem trabalhada. Qual é a tomada e disjuntor que tu precisa, né? Tu não vai comprar um aparelho sem saber qual que é o disjuntor que serve para ele, né? Então, por exemplo, o cara vai lá e compra o airfryer da Polishop. Ah, maravilha, vou fritar sem óleo. Taca lá na tomadinha de 10 amperes, fio de 2,5, o negócio começa a derreter e a tomada derrete e o fio derrete. Você vê o que está acontecendo? Está acontecendo que o seu aparelho gera muito calor e ele precisa de fios grossos e tomadas robustas. É isso. Então, antes de comprar o seu aparelho, você tem que saber qual que é a amperagem que ele trabalha, né? Ele vai precisar de uma tomada de 10 amperes, de 20, de 30? Como é que é esse aparelho, né? Qual que é o disjuntor que eu vou ter que pôr para ele? Porque se eu pôr um disjuntor muito pequeno, ele fica desarmando, né? Então tu tem que saber essas informações. Outra coisa que tu precisa saber, consumo elétrico e fiação. Tem gente que pensa assim, quando eu falo consumo elétrico, CP, é simplesmente o quanto eu vou pagar. Isso é importante? Sim, mas não é só isso. A fiação. Se ele consome muita eletricidade, vai passar muita eletricidade no fio. O fio está aguentando essa eletricidade? Entendeu? Isso são coisas muito importantes e eu espero que você saia desse vídeo entendendo tudo sobre bitola de fio, que vocês vão entender agora. Eu vou fazer um esquema aqui, uma maquete que vocês vão entender de boa. Então, para começar, a gente precisa conhecer um negócio chamado efeito Joule. Joule foi um pesquisador, um físico maravilhoso e ele trouxe a seguinte interpretação. Efeito Joule é um fenômeno físico em que a energia elétrica é transformada em calor. Ele ocorre quando uma corrente elétrica atravessa um material de condutor, como um fio ou um resistor. Então, se você não sabe, quando uma eletricidade passa num fio, uma resistência, de qualquer coisa, gera calor. Se você não acredita nisso, pega numa lâmpada, põe a lâmpada para acender e depois você pega na lâmpada, ela pega fogo, ela é incandescente, é muito quente, tá? E é pelo fato dela ser quente que ela consegue dar luz, tá? Então, um fio, ele gera calor. Agora, CP, como é que é esse cálculo do calor? Aí o Joule, ele fez a formulazinha maravilhosa que é para explicar para vocês. Mas antes de eu mostrar a fórmula, eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui um fio. Bacana, o fio está desligado, não tem passando, não tem eletricidade, nada. Aí você bota o fio na tomada para ligar o aparelho. Aí o aparelho começa a funcionar. Beleza, tá lá funcionando, né? Os elétrons passando no fio, tá beleza, tá funcionando de boa. Aí tu pega e fala assim, cara, estou precisando de um aparelho mais potente. Esse aparelho tá muito fraco. Aí tu pega um aparelho de dobro de potência. Aí tu vai lá na mesma tomada e enfia. E aí o que acontece? A quantidade de eletricidade que vai passar naquele fio é maior, muito maior, e vai gerar uma pressão, né, de calor no fio e vai começar, né, a danificar o fio, tá? Por isso o Joule, ele fez essa formulazinha aqui, que é linda e maravilhosa, que é Q é igual a I ao quadrado vezes R vezes T. O que é Q? Calor, quantidade de calor, né? I é corrente, né? E o R, né? O R é resistência e o T é o tempo, beleza? Aí você já para pensar que I é ao quadrado. Ah, CP, quer dizer que a corrente ela é mais importante do que tudo aqui? Sim. Se tu dobrar a corrente, né? Por exemplo, se sua corrente aqui era 2, a quantidade de calor vai dobrar, né? Então vai ser 2 elevado ao quadrado, vai ser 4. Vamos supor que tu dobra a corrente. Ela deixa de ser 2 para ser 4. Isso aqui vai virar 4 ao quadrado, que vai virar 16. Tá vendo? Então é o quadrado. Então a corrente é o fator mais importante no cálculo da fórmula de joules. Então quando você aumenta a quantidade de corrente, o aparelho elétrico ele consome mais, vai exigir mais do fio, tá? Então isso aqui é o calor, corrente elétrica, resistência e intervalo de tempo. Essa é a fórmula de joules. Então, para fechar o assunto, se tem um aparelho X, aí tu põe ele lá na tomadinha sua com os fios. Aí tu tá vendo que o aparelho já tá no limite. O fio esquenta, já não tá aguentando. Aí tu pega um aparelho que tem o dobro de potência, aquele liquidificador top das galáxias, Philips Valeta, e o negócio chega a tá pitando. O fio começa a derreter. Por que o fio derreteu?
Porque tu colocou uma corrente maior e essa corrente é elevada ao quadrado. Então, se isso dobrou, vai ser vezes 8, né? Vezes 16, entendeu? O negócio vai multiplicar, beleza? Muito importante essa fórmula para você entender. Bom, e já que você entendeu a fórmula, né? Você vai entender que tem coisas que não podem ser feitas. Por exemplo, eu já vi isso aqui. O cara me pega uma máquina de solda, que é uma das máquinas mais potentes que existe aí na eletricidade, potente ao extremo de entortar o chifre do cavalo, e ele me pega uma extensãozinha de cabo Michiruca Xing-Ling, uma tomadinha Xing-Ling e poneta. O cabo chega a amolecer e começa a dar curto-circuito e pode até pegar fogo. Por quê? Porque ele pôs uma corrente muito grande, elevada ao quadrado e gerou muito calor. Simples assim, tá? Outra coisa que tu não pode fazer, o tal do Benjamin, né? Isso aqui também é chamado de T, tem vários nomes. Isso aqui é uma porcaria, pessoal. Por quê? Porque ele não aguenta, né, corrente. Então tu pega lá uma tomada, aí tu põe outra tomada e tu põe outra tomada. Tu triplicou a quantidade de corrente e isso vai ser elevado a quadrado, então vai ser 9 vezes mais. E a energia que vai sair nesse bichinho aqui vai ser gigante, ele vai derreter, ele não aguenta. Por isso, não se pode usar Benjamin. Você pega esse Benjaminzão e taca no lixo. Ah, CP, mas eu vou ligar só 3 lâmpadas. Não interessa, não liga nada nisso aqui, uma porqueira. CP, como é que eu faço para ligar? Tu tem que ter filtros de linha próprio, tá? Ou tu tem que ter extensões próprias que aguentam a quantidade de carga que tu precisa, tá? Aí, CP, quer dizer que a maioria dos incêndios são causados por isso? A maioria. Vou te dizer, dos incêndios que existem, dizem que 70% são originários de circuito elétrico. Aí o restante tem erro humano, tem um monte de coisa que acontece, natureza e etc. Mas a maioria dos incêndios que existe registrado pelos bombeiros é relacionado à eletricidade e mau uso dos equipamentos, tá bom? Então, muito simples de você entender. Então, a lógica é muito fácil de você entender. Você tem aqui a fiação externa, a fiação lá da empresa de energia. No meu estado, que é Minas Gerais, chama CEMIG. Aí tem os postes, tem os fios. Aí, quando a energia elétrica chega nos postes, ela chega em alta potência, muita potência. Ela chega em tanta potência que qualquer equipamento que você tenha na sua casa vai dar conta, né? Vai dar conta. Então a operadora vai te fornecer energia suficiente para qualquer equipamento. Só que as suas estruturas têm que ser reforçadas de acordo com o equipamento. Então, quer dizer o seguinte, se você vai usar uma máquina de solda, tu tem que aumentar o disjuntor, tu tem que aumentar a tomada e tu tem que aumentar o fio. São 3 coisas que tem que aumentar de uma vez. Então, a CP quer dizer que a CEMIG ela tem energia para me dar? Tem. A única coisa que eu tenho que aumentar é a estrutura do fiação da minha casa para suportar aquela energia que ele vai. Então, por exemplo, se eu quero consumir lá uma energia X, aí a operadora me dá X. E se eu precisar de 2X? Ela vai te dar 2X. Se você precisar de 3X, ela vai te dar 3X. Quanto de energia você precisar, ela vai te dar. A única coisa que você tem que mexer é na estrutura da fiação da sua casa para deixar própria para aguentar essa tensão que tu precisa. Então, toda vez que você aumenta a sua tensão elétrica, você precisa aumentar o disjuntor, aumentar a tomada e aumentar a bitola dos fios. Simples assim. Então, quer dizer que eu tenho que aumentar os 3? Não adianta só trocar a tomada. Ah, CP, eu vou colocar a airfry, aí eu vou tirar a minha tomadinha de 10 amperes e vou colocar uma de 20. Não adianta, tu não mexeu no fio. O fio continua 2,5, tu tem que pôr no mínimo um fio de 6, né? 6 milímetros, tá? Que a gente já vai falar para você sobre isso. Bom, e dentro das normas, essas normas aqui é a norma NBR 5410, tem atualização, eu não sei de qual que tá agora, mas essa é uma norma que é muito usada dentro da norma NBR, tá? Dentro da norma NBR, ela fala que, né, a bitola do fio depende da amperagem do aparelho, tá? Então, por exemplo, se você tem um aparelho que pede aí 15 amperes, um aparelho um pouco fraquinho, 15 amperes tá bom. Uma bitola de 1,5, beleza. Tu tem um aparelho de 20 amperes, você tem que pôr um fio mais grosso, 2,5.
Ah, não, meu fio o meu aparelho ele pede 28 amperes, uma energia considerável. Então eu tenho que botar um fio de 4 milímetros. Ah, eu preciso de 36 amperes? Põe o fio de 6 milímetros, tá? E aí você vai aumentando a espessura do fio, a qualidade da tomada de acordo com o aparelho elétrico que você vai ligar, beleza? Simples assim, tá? Eu acho essa norma, ela muito, assim, ela tá no limite, ela não tá dentro dos valores aceitáveis. Por quê? Eu acho que ela tá jogando por baixo, né? Ela tá sempre ficando por baixo, porque ela não tá considerando o calor ambiente, né? Essa norma, ela é padronizada para o Brasil inteiro, só que tem um problema. O Rio Grande do Sul é diferente do Rio de Janeiro. 45 graus no Cucuruco é diferente de 0 graus em determinada época do ano. Você está entendendo? Então o calor externo, o calor do ambiente, a temperatura externa, ela influencia também no fio, né? Então, para mim, eu acho pouco. Por exemplo, né? 28 amperes usar 4 milímetros. Eu recomendaria 6. Por quê? Porque esses 28 amperes, talvez lá no Rio Grande do Sul, lugar frio, beleza, 4 milímetros vai de boa. Mas será que no Rio de Janeiro, Cuiabá, isso aqui tá dando conta? Será que não tá derretendo? Então, é isso aí que a gente precisa ver, né? Mas a norma, se você ficar pelo menos dentro da norma, tá garantido uma coisa mais aceitável, tá? Eu recomendo colocar um pouquinho a mais além da norma. Essa é a minha recomendação. Então, para isso, tu precisa de planejamento. Tu vai planejar. Ah, CP, então antes das construções eu preciso planejar. Claro que sim, meu querido. Ah, CP, eu quero construir uma oficina dentro da minha casa. Eu preciso de planejamento? É óbvio que sim. Se tu tem uma oficina, eu já vou te dar uma dica. É bom que tu tenha 2 padrões. Um para tua casa e outro padrão para a sua oficina. Ah, CP, mas eu vou pagar 2 contas, não vai ficar mais caro? Não, negativo, vai ficar muito melhor, tá? Às vezes fica até mais barato, dependendo da circunstância. Mas na prática é o mesmo preço, bacana? Então, você tem que planejar. Ah, CP, eu quero ter aí um estúdio game. Um estúdio game, igual eu tenho esse computador aqui do lado, com uma fonte de 800 watts. Beleza. E aí eu vou colocar mais outro computador com uma fonte de 1000 watts. Tu tem que ter tomadas que suporta essa fonte, tá? Então tu tem que ter uma estrutura planejada para suportar esse consumo elétrico. Isso é muito importante. Bom, e existe 3 vilões na casa, né? De uma maneira geral, né? Porque cada pessoa tem um cômodo usando aparelhos diferentes. Mas de uma maneira geral, os maiores vilões das casas são a cozinha, né? O banheiro e a sala, né? Normalmente as pessoas gastam consumo elétrico nesses 3 ambientes. É claro que pode ter um jovem que põe um computador game dentro do quarto e está consumindo também muito, né? Mas na medida, quando você faz uma média geral, né, os brasileiros gastam mais consumo elétrico nesses 3 ambientes. Então, por exemplo, numa cozinha, você pega umas cozinhas aí moderna, planejada, top de lenha, com uma ilhazinha de forno. Aí a cozinha, eu já tô olhando aqui nessa cozinha, ó, ela tem um forno elétrico, tem aqui um micro-ondas aqui especial, ou é outro forno elétrico menor. Ela tem um sugar, um fogão embutido, um fogão elétrico. Ela tem aqui, ó, um micro-ondas, uma geladeira top. E aí ele fala, poxa, essa cozinha puxa energia com borra, hein? Então, é uma energia moderna, uma cozinha moderna baseada em conceito aberto, com novidade. Então a gente tem que ter uma estrutura preparada para essa cozinha. Eu vou dar alguns exemplos. Isso aqui não vai servir para tudo, não. Tu tem que fazer o cálculo na sua casa. Vamos falar aqui de tomada e bitola de fio, tá? Quanto de amperes eu preciso da tomada e da bitola? Por exemplo, em situações normais, numa cozinha, uma tomada de 20 amperes, ela aguenta uma batedeira, ela aguenta aí, né, um liquidificador. Entretanto, nós temos batedeiras e liquidificadores potentes chamados industriais. E aí precisa pensar nisso. Mas normalmente 20 amperes dá conta, beleza? E um fio de 6 a 8 milímetros também dá conta. CP 8 milímetros, já vou explicar para vocês.
Geladeiras, tranquilo, até uma tomada de 10 aguenta, mas normalmente as geladeiras hoje estão vindo muito potentes. Eu tenho a Midea, por exemplo, que é uma geladeira que é freezer e ela é uma geladeira, então eu prefiro usar uma tomada de 20 amperes e um fiação de 6 milímetros, né? Nós temos fornos aí, ó, forno consome uma eletricidade violenta, parece a cauda do capeta, quando ele passa, ele consome uma eletricidade violenta. Então tu precisa de uma tomada de 50 amperes, tá? E uma fiação de 8 milímetros, pode até ser mais, dependendo do forno, se for um forno industrial pode ser mais do que isso, tá? Airfry é tranquilo, uma tomada de 20 amperes, 6 milímetros vai de boa. Tomadas, você vai colocar tomadas de 110, 220, vai colocar as duas? Se for colocar as duas, é importante a identificação. Normalmente tomadas 220 a gente coloca ela vermelha para diferenciar da 110. Né? O disjuntor, aí você tem que fazer o cálculo, né? Na sua cozinha, quanto de aparelho você tem? Né? A CPU tem um forno elétrico, acabou. Tu precisa de um disjuntor de 50 amperes, não tem o que falar. A CPU, eu tenho coisa simples, é só um liquidificador, né? É só ali, né, a geladeira, talvez 30 amperes, 20 amperes já dê conta, né? Beleza? E é isso que tu tem que calcular. Na verdade é fazer matemática mesmo, tá? Faz o cálculo e pronto. Dentro da sala, a sala também consome demais, né, pessoal? Né? Nós temos algumas salas que normalmente elas têm aí um PC game, né? A maioria das pessoas bota o PC game na sala, né? Tem uns que gostam de colocar no quarto e tu aumenta o quarto, né? Então o PC game, cara, ele precisa aí de uma tomada 20 amperes, com certeza, um fio de 100 milímetros, né? Você tem uma fonte muito parruda, né? Fonte de 850 watts, 1000 watts, então precisa de uma coisa bacana, né? Você tem TVs hoje gigantes que consomem muito eletricidade, né? Mas tem TVs que são bacanas também, são simples, 10 amperes já dá conta, 4 milímetros. Aí tu tem que fazer um levantamento da tua TV, o que ela precisa. Você vai colocar uma tomada 220, 110? Isso aí é com você. Disjuntor geral pode variar de acordo com o equipamento que você tem, né? Ah, eu coloquei 2 PC game lá na sala, então tu precisa aí de 40 amperes aí no disjuntor, pelo menos, né? Então depende do que você está usando. Cálculo matemático, você vai chegar no cálculo. Banheiro é lascado, rapaz. Banheiro é o seguinte, antes de entrar no banheiro, eu já vou falar para vocês. Eu cismei de comprar um chuveiro americano, não é do Brasil, é dos Estados Unidos. Muito bom. Massageia as costas. Eu tenho vídeo no canal aí, vou deixar para vocês verem. Falei da instalação, falei de tudo. Top o vídeo. Muito bom o chuveiro, só que tem um problema. Os sistemas dos Estados Unidos são bem mais planejados que os nossos, então eles não colocam fio de 6 milímetros, eles colocam fio no mínimo de 8 milímetros lá. Então os chuveiros eles aguentam mais pressão elétrica, né? E quando eu coloquei o meu chuveiro no fio de 6 milímetros, eu notei que o fio deu uma esquentada e começou a colar, né? Tentei separar o fio, mas como ele está dentro de um conduíte até lá no final, ele pode encostar em algum momento e esquentar, né? Então, talvez para esse chuveiro que eu tenho, uma fiação de 6 milímetros não é legal. Talvez uma de 8 milímetros me atenderia mais. Então, tu tem que pensar no seu equipamento elétrico, beleza? Então, por exemplo, banheiro normalmente, né, tomadas normais de 10 amperes, 2,5, 6 milímetros, dá bacana. Secador, o negócio precisa de tomada poderosa, viu? Secador tem que ter uma tomada de no mínimo 20 amperes e com fio de 6 milímetros, tá? Chuveiro, cara, chuveiro depende do chuveiro. Tem chuveiro que é potente até o rodo. Então, no mínimo, tu precisa de um disjuntor de 40, de 50 amperes para aguentar o chuveiro. E fios de 6 e 8 milímetros. Você vai usar o chuveiro 110, 220? Tem vantagem de um para outro? Então, isso aí é um outro vídeo à parte, né? Eu particularmente percebo que a fios bivolts, eles têm um pouquinho mais de recurso. Não é tão grande assim, mas eles têm. Por exemplo, tu pega uma máquina de solda e liga no 110. Você vai vendo que é meio merocochô, né? Aí quando pega uma máquina de solda que é 220, aí tu põe uma fontezinha, o trem já tá derretendo. Por quê? 220 é parrudo, tá? Então, dependendo da situação,
eu recomendo que tu tenha um chuveiro 220, tá? Porque aí ele vai funcionar, que é uma beleza, tá bom? Então, esses aí são os 3 vilões que a gente tem na nossa casa. Continuando aqui no nosso vídeo também, pessoal, a gente vai falar agora aonde que eu coloco o quadro de distribuição. Isso é uma coisa muito importante, tá? Eu vou explicar para vocês entenderem. Vamos supor uma casa como essa, uma planta muito legal, muito bacana, tá? Eu tenho que pensar antes de colocar o quadro de distribuição. Por que é quadro de distribuição? É onde os fios que saem do padrão vai chegar na sua casa e distribuir, né, os fios para os outros cômodos. É esse que é o quadro de distribuição, por isso que ele chama quadro. É um quadro que distribui os fios, tá bom? Então, nós temos aqui algumas coisas importantes que a gente tem que olhar. Segundo a norma NBR, é importante você colocar, né, o seu quadro de distribuições em ambientes abertos e livres. O que significa isso? Você não pode colocar o quadro de distribuição dentro do quarto. Por quê? Tá lá o Zezinho, fechou a porta do quarto, somzão, altura, e deu um problema na casa e a porta tá fechada. E tu não tem como resolver, bate, até ele abrir a porta, já perdeu, já derreteu o circuito. Então, quadro de distribuição você não coloca em lugar fechado, você tem que colocar em lugares abertos, tá? Então, sendo, por exemplo, não poderia colocar no banheiro, não pode porque fecha a porta. Não poderia colocar, por exemplo, num quarto porque fecha a porta, né? Você poderia colocar, por exemplo, um quadro de distribuição numa parede que é de corredor, né? Que é livre, uma cozinha que não tem porta, né? Numa sala que não tem porta, né? Então é o melhor lugar para você fazer o quadro de distribuição. Outra coisa, você tem que pensar no menor gasto possível, tá? Porque se você põe o quadro de distribuição muito longe, os fios vão ter que chegar até lá. E aí tu vai gastar muito dinheiro, principalmente nos fios mais grossos. Fios mais grossos, fios com amplitudes maiores, são mais caros. Então tu tem que pensar nos fios mais caros primeiro, tá? Então sempre coloque o seu quadro de distribuição próximo a coisas que precisa de fios grossos. O que precisa de fios grossos? Banheiro e cozinha, tá? E um pouquinho da sala. Por isso, nesse modelo de casa aqui, aonde eu colocaria o quadro de distribuição? Eu colocaria nessa parede da cozinha. Ele está colado na cozinha, está perto dos 2 banheiros aqui também, então vai ser bacana, e também perto da sala. Poderia colocar aqui ou poderia colocar aqui desse lado da parede. Maravilhoso, tá? Então, dica do CP. Tu vai colocar o quadro de distribuição aonde? Locais abertos e que tem o menor tamanho de fios grossos possível. Tu tem que pensar no fio grosso, não no fino, tá? Grosso. Bacana? E falando de isolamento, né? Existem coisas muito importantes em isolamento que são várias coisas. Então, já vou dar algumas dicas para vocês. Fio não pode ficar junto de rede. Então, vou repetir. Fio não pode ficar junto de rede. Quanto mais afastado da rede, melhor. Então você nunca põe um fio de internet junto da eletricidade. Por quê? Porque o fio de eletricidade gera um campo eletromagnético e vai interferir na sua internet. São conduítes separados, são eletrodutos separados, tá? E se possível em distâncias bem grandes, beleza? Muito importante isso. Outra coisa importante é você estudar também como que você vai colocar os eletrodutos que saem do padrão até chegar no seu quadro de distribuição. Isso é muito importante, tá? Então eu vou apresentar para vocês um modelo que eu vi o cara fazendo, eu achei interessantíssimo demais e ele explicou por que ele fez isso aqui. No caso dele, ele mora numa cidade muito quente, Cuiabá. Cara, sério, Cuiabá, né? Só Deus para ter misericórdia da população lá. É quente, mas é quente para encardir. Diz que a temperatura fica em torno de 38 a 45 graus o ano inteiro. Então imagina o desgaste que esses fios têm. Então você precisa de uma estrutura parruda, porque o fio já gera eletricidade, gera calor, e aí tem um calor ambiental aí que fica quente mesmo, tá? Chega a mochilar, chega a ficar, né, poído o fio de tanto calor que tem. Devido a isso, ele fez uma estrutura muito interessante. Olha o que ele fez. Que bacana que é a estrutura. Do padrão dele, saiu, né,
4 eletrodutos. CP4, 4 eletrodutos. Ele não usou um, não, ele usou 4 eletrodutos. O primeiro eletroduto só tinha uma fase, a fase 1. E essa fase tinha uma cor diferente da fase 2. Olha que legal, uma era preta e outra era vermelha. E aí ele usou um eletroduto para a fase 1, outro eletroduto para a fase 2 e outro eletroduto para o neutro e para o padrão, porque o neutro e o padrão não esquenta tanto, e mais um eletroduto para a haste, tá? Que haste é essa? As hastes de fio terra. Esse fio terra aqui é o do padrão, esse não vale nada, tá? Esse tem que ter, mas não vale nada para nós. O que vale é as hastes, por isso que ele colocou 4 eletrodutos, beleza? E aí, esses 4 eletrodutos chegou até o quadro de distribuição dele. E aí ele fez as distribuições do fio. Sabe por que você acha interessante assim? Primeiro, no calor de Cuiabá, você imagina uma fase dessa. Ela já está quente sem ligar. Aí tu põe eletricidade, aparelho pesado, ar-condicionado, né? E aí a bicha chega a derreter. Como ela está separada, ela está isolada, ela está sozinha, ela não vai ter problema com o neutro, ela não ficará colando com o neutro, tá? Ela tá sozinha, ela vai passar bonitinha aqui no eletroduto. Outra vantagem é que se a fase dele der problema, né, sei lá, ela derreter, alguma coisa desse tipo, ele pode simplesmente puxar somente uma fase e colocar outra fase, você entendeu? A facilidade que é, né? As fases dele estão separadas por eletroduto. E aí ele vai lá normalmente na parede dele e põe esses 4 eletrodutos, né? Pode ser em bloco ou tijolo, né? Aí põe lá e fica top, fica top. A grossura deve ser mais ou menos isso aqui, ó, o tamanho, né? Um eletroduto em cima do outro, show de bola. E fica muito legal, beleza? E aí, quando chega essa fiação no seu quadro de distribuição, olha só o que ele faz também. Ele vai sair 2 eletrodutos. Esses 2 eletrodutos são monofásicos. Olha que bacana. Esse eletroduto 1, ele tem o fio terra, ele tem, né, o fio fase 1 e também tem o neutro. A mesma forma, né, o eletroduto daqui ele tem uma fase, ele tem um fio terra e ele tem, né, a fase 2, né? A fase 1 e a fase 2, né? Você vê por que ele separou as fases? Simples. Tem as pessoas que fazem um negócio errado. O cara tem 2 fases, certo? Ele tem 2, saiu do padrão 2. Só que ele pega uma, liga tudo e a outra fica lá inútil, sem fazer nada. O que ele fez? Ele dividiu a casa inteira dele em metade. Metade fica com a fase e a outra metade fica com a outra. Então tem 50% das tomadas está com a fase 1 e 50% das tomadas com a fase 2. A mesma forma as lâmpadas não precisam de fio terra, então ele dividiu. Então a casa ficou bem distribuída. Se por acaso algumas dessas fases der problema, ele tem a outra. Então ele continua usando uma das fases. Então é muito interessante. Esse aqui é o sistema monofásico dele. Também existem aparelhos que requerem sistema bifásico, tipo ar-condicionado, né, uma tomada 220 que tu precisa para um aparelho de cozinha, tipo um chuveiro. Então tu precisa aí de tomadas 220. Aí ele fez também um sistema bifásico, né? Esse sistema bifásico aqui com 3 eletrodutos, né? Que sai aqui do quadro de distribuição. Aí ele tem aqui um eletroduto com o neutro e o fio terra. Esse fio terra já contando as hastes, não é o fio só do padrão não, as hastes enterradas dentro da casa. E ele tem um outro eletroduto com a fase 1 e mais um eletroduto com a fase 2. E aí ele divide também, né, a casa, essas potências, e aí vai para o chuveiro, vai para o ar-condicionado e etc. Bacana? E aí ele tem 2 sistemas muito bem divididos e muito bem feitos. Cara, isso aqui é demais. Ah, CP, mas ele gastou tanto. Cara, não gastou tanto assim não. O benefício que ele teve de organização, de uma rede elétrica que não derrete no calor, de espessura de fio. Então, o benefício que ele vai ter a longo prazo, que isso vai durar eternamente, né? Não vai ter problema nenhum, né? Muito provavelmente a casa dele não vai dar defeito elétrico, pode dar defeito de disjuntor. Que defeito de disjuntor ele queima, você vai e troca, show de bola.
Mas dentro da rede, a fiação você não vai precisar trocar, porque está um sistema bem feito. Ah, sempre, mas para que eu vou fazer isso? Vou te dar um exemplo. Tu pega lá o fiozinho 220, né? 2 fases separadas, cada eletroduto com uma. Aí chega lá pro seu chuveiro. O chuveiro bota a pressão para derreter. Os chuveiros estão com eletrodutos separados. Eles não vão um aquecer o outro junto. O aquecimento desse fio, né, fase, não vai interferir no outro. Quando tu coloca 2 fases juntas, vai aquecer, né? Essa aqui tá aquecendo, essa aqui tá aquecendo. Aí vai aquecer o conjunto. Como elas estão separadas, elas não vão ficar quentes. Entendeu a diferença? Aí tu pode pôr um chuveiro bem parrudo, bem top, que não vai ter problema nenhum. A mesma coisa é um ar-condicionado, a mesma coisa é um equipamento elétrico pesado que tu precisa. Então, tu tem todo o sistema de fases isoladas e coloridas para separar cada equipamento. Cara, o que vocês acharam desse sistema aqui? Eu achei demais. Bom, e agora eu vou dar um outro exemplo, né, de um amigo que fez essa estrutura aqui. Eu achei muito interessante, queria trazer para vocês. Ele, na casa dele, ele tem uma casa e ele tem uma oficina. Dentro dessa oficina, ele mexe com serviços de serralheria e solda, tá? Então ele mexe com madeira, ele mexe aí com corte de metal, essas coisinhas básicas que querem fazer um móvelzinho, coisinha simples, ele tem na casa dele. E, né, a primeira coisa que ele fez foi a coisa mais importante. Ele pediu 2 padrões para CEMIG, no caso que é nossas empresas aqui de Minas Gerais é CEMIG. Ele pediu 2 padrões. Aí muita gente vai virar o rosto e falar assim, mas por que tu pediu 2 padrões? Não vai gastar mais eletricidade? Não vai, não vai. Qual que é a vantagem de ter 2 padrões? Enquanto ele está mexendo na oficina, a energia da casa dele está intocável. Né? Se você coloca tudo num lugar só, na hora que isso tudo tá na solda, a mulher tá lá no chuveiro, né? Tomando banho. De cara, o chuveiro vai desarmar, né? Vai ficar frio, né? As lâmpadas vão começar a piscar. Nesse sistema de 2 padrões, não tem problema nenhum, porque as energias estão separadas. E é o mesmo preço, pessoal. É praticamente o mesmo preço, tá? Então, ele tem 2 padrões. Padrão 1 é o padrão da casa dele, né? Que ele não precisa de muita coisa. Ele tem um disjuntor de 40 amperes que dá conta da casa inteira, um disjuntor geral, né? E aí ele tem um fio geral, né, bifásico, né, igual eu falei com vocês, 2 fases, chega lá no disjuntor geral de 40 amperes e distribui para a cozinha, para o banheiro, da mesma forma como eu tinha explicado para vocês, de acordo com o peso do equipamento elétrico. Ele bota maior fio, menor fio, maior tomada, etc., como eu já tinha explicado. E da mesma forma ele fez lá com a oficina dele. A oficina dele é um sistema trifásico, então esse padrão aqui já é diferente desse, enquanto o da casa é bifásico, aqui é trifásico, porque ele pegou 3 fases, né? E tem ali uma corrente de 50 amperes, por isso ele usou um disjuntor geral de 50 amperes trifásico, tá? E aí ele distribuiu para o compressor, né? Para a serra circular, para a máquina de solda, todos os equipamentos dele ficou. A menor tomada que ele tem na oficina é de 20 amperes, mas ele tem tomada de 30 amperes, com tomada de bivolt, trifásica e etc. Então, é um sistema muito, muito legal. Então é isso, pessoal. Resumidamente, o que tu tem que fazer dentro da eletricidade? Tu tem que ver o que tu precisa. O grande problema das pessoas é que elas não planejam. Ela vai montar uma cozinha, aí ela vai lá, sei lá, 10 amperes de disjuntor tá bom. Tá bom nada, que absurdo. Tu vai comprar aí um air fry, não vai? Tu não vai comprar um micro-ondas? Aí tu põe 10 amperes e o disjuntor começa a desarmar. O fio é fino, começa a esquentar, né? Tu vai montar a cozinha, monta a cozinha pensando o que você quer. Ah, CP, eu quero botar um daqueles fogão lá, elétrico, top. Beleza, sem problema. Coloca lá uma tomada, né, de 30 amperes e um fio de 8 milímetros pro seu fogão. Vai ficar de boa. E um disjuntor ali de 30, 40 amperes. Perfeito, maravilhoso. Ah, CP, eu quero colocar na minha cozinha um air fry. Uma tomada de 20 amperes, fio de 6 milímetros. Bom demais. Então tu tem que montar a sua casa de acordo com seus aparelhos, né? Então pensa antes de montar. E aí muita gente acha que gasta muito. Na verdade, você vai gastar mais depois. Se tivesse planejado antes, você ia gastar ali, sei lá, uns 25% a mais do valor, porém você ia ficar por muitos anos sem dor de cabeça.
Mas como tu fez errado, e tu vai ter que desmanchar, passar fio de novo, puxar os fios, cara, é um saco fazer isso. E aí tu vai ter prejuízo, tá? Então pensa antes de mexer na parte elétrica. Você tem equipamentos pesados, né? Tem um forno elétrico, cara, forno elétrico precisa de tomada parruda, fio grossos e disjuntor bom, tá? Ah, tu tem um airfry, um disjuntor médio, um fio médio, então tu tem que planejar, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo, né? Escolha a bitola certa do seu fio, escolha a tomada certa e escolha o disjuntor certo para aquilo que você vai fazer. E nunca vai ter problema, vai ficar 50 anos aí na sua casa só de alegria. Valeu, pessoal? Gostou do vídeo? Deixa o like, até a próxima. Valeu, fui!